Oi, gente. A questão hoje é uma questão aí de parasitologia sobre a doença de Chagas, que caiu aí na UFMG na primeira etapa de 2010. Vou dar um tempinho para vocês, tentem fazer a questão e depois nós resolvemos. Então, a questão conta o seguinte, que em 2009 foram comemorados aí os 100 anos da descoberta da doença de Chagas, que ocorreu na cidade de La Sança, em Minas Gerais. Hoje, em decorrência da adoção de uma série de medidas, essa doença está controlada no Brasil, né? Está controlada, mas não erradicada, infelizmente, né? Em estados aí do norte, como o Pará, por exemplo, em 2007, né, saiu aí uma reportagem que ainda havia um grande número de casos sendo registrados. E ainda hoje, né, alguns casos são registrados. Infelizmente, a doença aí que se desenvolve em dois estágios, ela não tem ainda cura para estágios mais avançados. Ela é causada aí pelo Trypanosoma cruzi, tá? Vou até grifar aqui o nome dele, que aparece na questão, que é aí um, um, um protozoário transmitido pelo barbeiro, tá? Existe aí um barbeiro mais comum, ele é chamado de triatoma, é do gênero triatoma, chamado aí como triatoma infestans, tá? É o barbeiro aí mais comum transmissor da doença de Chagas. Como funciona aqui, mais ou menos, fazer aqui para vocês o ciclo dessa doença de Chagas. Então, existe um hospedeiro, né, um indivíduo que pode ser o próprio homem ou ainda alguns animais como cães, gatos e outros animais selvagens. Está escrito errado aqui, né? Hospedeiro, sem esse i aqui, né, pessoal? Então, existe um hospedeiro, né, que contém aí no sangue circulando o Trypanosoma cruzi, né? O barbeiro, ao se alimentar aí do sangue do hospedeiro, ele vai então ingerir o protozoário Trypanosoma cruzi, que vai se alojar aí no aparelho bucal, né, na região aí do aparelho bucal desse barbeiro. O barbeiro, né, ao se alimentar de um outro indivíduo, né, de um outro animal, ele, né, esse animal aqui inclusive pode ser o homem, ele vai, ao mesmo tempo que ele se alimentar, ele vai defecar. Então, através, né, das fezes do barbeiro, né, as fezes vão ser depositadas no corpo do animal. Geralmente, a mordida, a picada desse barbeiro, ela causa uma certa irritação na pele. Então, ao coçar, né, a pele após ser picado, o animal ele favorece a entrada dos protozoários para a corrente sanguínea, né? Então, os protozoários vão ganhar a corrente sanguínea e vão invadir, por exemplo, alguns órgãos do corpo, como o fígado, né, o baço, alguns linfonodos. Em estágios iniciais da doença, o homem, né, ele apresenta cansaço, febre, aumento do fígado ou do baço, inchaço também nos linfonodos. Esses sintomas desaparecem após mais ou menos 2 a 4 meses, né? O fato de o homem não ter tanto costume, né, com consultas médicas e também a dificuldade, né, de acesso à saúde, né, em estados aí mais pobres do Brasil, dificulta aí a o diagnóstico dessa doença em fases iniciais. A fase tardia, ela aparece aí depois de 10 anos, né? E nesses 10 a 20 anos em que ela aparece, o protozoário já ataca aí um órgão muito importante, que é o coração, interrompendo aí, dificultando o funcionamento do coração, levando aí a uma insuficiência cardíaca
crônica, tá? E pode levar o paciente à morte. Bom, qual é a melhor maneira, né, de evitar a doença de Chagas? É a prevenção. E essa questão ela vai trabalhar justamente isso, na prevenção da doença de Chagas, tá, gente? Então, pessoal, o barbeiro, ele tem aí hábitos noturnos, tá? E ele costuma viver em frestas de madeira, né? Em frestas, assim, de casas, espaços, assim, vazios existentes aí nas casas. Ele também possui hábito noturno, geralmente a picada acontece à noite, tá? Durante o dia ele fica escondido, então é muito difícil, né, se visualizar aí os barbeiros se movimentando, e é justamente à noite, quando o homem, né, os animais estão dormindo, que o barbeiro ele vai se alimentar aí do sangue, né? Então, continuando aqui, ó, a questão quer saber, né, sobre as medidas que são adotadas para combater, para prevenir essa doença. Então, é correto afirmar nessa série de medidas adotadas que não se inclui, né, o que eu não faço para combater essa doença aí no Brasil. Então, a aplicação de inseticidas nas habitações infestadas. Essa questão aqui, essa alternativa aqui, ela é correta, né? Por quê? Porque quando eu aplico inseticida, eu mato o barbeiro e assim, ó, eu já corto aqui, né? Eu já impeço aqui uma fase do ciclo, né? Então, eu já elimino aqui o barbeiro. Então, a letra A está incorreta porque eu posso aplicar inseticidas no combate à doença de Chagas. Terceiro, vamos aqui para a letra D. O incentivo à construção de casas de alvenaria, né? O pessoal utilizava aí muito a casa de pau a pique, tá? Que é uma casa feita de madeira e barro, né? Não é possível aí com a casa de pau a pique tampar, né? Cobrir todas as frestas. E a casa de alvenaria, que é essa que nós conhecemos hoje, né? A comum aí nas grandes cidades, né, o tijolo e o cimento possibilitam aí você ter estruturas na casa sem frestas, né? E isso também então vai impedir aí o desenvolvimento de quem? Do barbeiro, tá? Então, mais uma vez, impeça aqui o ciclo de transmissão da doença, prevenindo aí o aparecimento de novos casos. A triagem do parasita em bancos de sangue. Por que é importante aqui a triagem de parasita nos bancos de sangue? Para identificar as chagas. Porque nas fases iniciais aí da doença, o parasita ele está aí circulante no sangue dos indivíduos, tá? Então, como os sintomas, né, que existem aí, nas fases iniciais, eles são sintomas também comuns, né, mais ou menos comuns de outras doenças, é importante aí haver uma triagem nos bancos de sangue para identificar aí os hospedeiros que não sabem que possuem a doença. Então, a nossa resposta aqui, por ser incorreta, uma forma incorreta de combater as chagas, é capturar a captura sistemática do Trypanosoma cruzi. Pessoal, o Trypanosoma cruzi, como falei com vocês, ele é um protozoário, né? Fazer aí a captura de um organismo tão pequeno, né? Primeiro é o tamanho, né? O protozoário é um ser vivo microscópico. Segundo, que a quantidade de protozoários existente aí na natureza, tanto nos hospedeiros selvagens quanto, né, em animais como os barbeiros, é gigantesca. Então, a forma mais prática de combater as chagas é combater o barbeiro. Bom, até a próxima aula.